Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 15. Coisa boa é a igreja que a gente pode beber água. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É um teste meu, tá? Fica melhor, apesar de parecer mais alto, fica melhor a dicção das minhas palavras quando eu aproximo o microfone da boca, ou acaba ficando muito alto para você e meio zoado no seu ouvido? Agora você vai avaliar. Estou falando com o microfone bem pertinho da boca. Só ouça, não pontue por enquanto, só ouça. Vou repetir o texto só para a gente testar. Mateus, capítulo 15, versículo 21. Microfone pertinho da boca. Agora eu vou distanciar um pouquinho, tá bom? Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, melhor pertinho, apesar de um pouco mais alto, melhor pertinho, 1 ou 2? Fechou então. Vamos lá, diz assim o texto. Muito obrigada. Me senti agora aquelas pessoas do teste, sabe? Som 1, 2, 3. Testando. Somente o versículo 22 e 23. Diz assim o texto: certa mulher cananeia daquela região clamou ao Senhor dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Gente, eu estou sentindo que essa noite é noite de libertação. É muito demônio desde a hora que começou. Agora que eu me liguei, menino, não vai ficar um, não vai ficar um, não vai ficar um. Quem está ligado está entendendo o que é que Deus está falando nesse culto. Ô glória! Até eu estava desligada, me liguei. Menino, cura, olha, aleluia. Jesus não lhe respondeu palavra alguma, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogavam, dizendo: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Ia ser só esses dois, mas agora que eu entendi, eu vou ler o 28 também. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Oh glória. Diga amém por essa palavra. Diga glória a Deus por essa palavra. Senta glorificando o teu Senhor nessa noite. Oh aleluia. Aleluia, aleluia. Eu amo esse texto, eu amo esse capítulo. Você já deve ter me ouvido pregar nele algumas vezes ao longo dos anos do ministério que o Senhor me confiou. Existem alguns textos, alguns capítulos na Bíblia que me fascinam. Tamanha é a quantidade de lições que a gente consegue extrair em um único texto. E esse é um deles. Até quando eu não estou pregando nele, eu uso muitas vezes estes versículos para a base da aplicação de muitas coisas que Deus quer nos ensinar, que o Espírito Santo usa através da sua palavra para fazer. De tanto que eu amo esse texto. Então, sem dúvida, se a gente fosse listar aqui nessa noite a quantidade de aprendizados que a gente poderia ter na libertação da filha da mulher cananeia, da mulher grega sirofenícia, nesse episódio aqui, seriam muitos. Eu tenho para mim que o culto poderia se estender até meia-noite e a gente não teria conseguido esgotar todas as lições desse texto. Mas nessa noite, agora compreendendo muito bem tudo aquilo que o Espírito Santo está orquestrando desde o início do culto, eu compreendo que há duas coisas aqui
que Deus quer que seja dita pela sua palavra, para nós ouvirmos como resposta, como direcionamento dele para a nossa vida nessa noite. E a base do texto, só para te contextualizar bem rápido, caso tenha alguém em nosso meio que nunca conheceu esse texto bíblico, ocorre que essa mulher era uma mulher cananeia, uma mulher grega sirofenícia, habitante de uma região portuária, onde os estrangeiros ficavam mais à vontade para morar, para residir, para trabalhar, já vista que em Israel não havia boa recepção para quem era gentil ou gentílico, né? Para quem não fosse judeu também. Então essa mulher é uma mulher que tudo leva a crer que ela estava no encalço de Jesus já há algum tempo. E como é que a gente sabe que ela já estava na fita? Ela já observava Jesus há um bom tempo, porque Jesus não andava sozinho. Nessa ocasião, por exemplo, quando ele está passando próximo às cercanias de onde ela era, o texto é claro, ele está passando ali com seus discípulos. Então a gente está falando aí de 13 homens hebreus, judeus, melhor dizendo, andando juntos. E esses homens se parecem, a roupa é parecida, a barba é parecida, o tipo do cabelo é parecido, a idade é parecida. Então eles são parecidos em muitos aspectos. Como que ela vai descobrir que um dentre o total daqueles 13 é o Filho do Deus vivo? Obviamente, porque a gente não está falando de uma época de Instagram, de cartaz, a gente não está falando de uma época de rede social. Para você conhecer uma pessoa, você tinha que ver aquela pessoa pelo menos uma vez pessoalmente. Você tinha que ter boa memória. Então a gente está ali num aglomerado de 13 homens passando por Tiro e Sidom. No texto que relata o mesmo contexto, só que em Marcos, vai dizer que quando Jesus decidiu passar pelas cercanias de Tiro e Sidom, que é o lugar onde essa mulher vai gritar e vai clamar pela libertação da filha dela, o texto vai dizer que Jesus disse a seus discípulos para que não contassem a ninguém que ele iria caminhar por aquela região. Ele queria passar por ali em silêncio, porque naquela época Jesus já estava muito conhecido, Jesus estava muito famoso, sua fama percorria já a muitas cidades circunvizinhas a Jerusalém. O texto de Lucas vai dizer que aonde Jesus passava, afluía uma multidão de pessoas. Então nessa ocasião específica, e é um texto raro, nessa ocasião específica, de acordo com o relato do outro evangelista, Jesus vai dizer: olha, eu vou passar por aquelas cercanias, mas eu não quero que vocês contem a ninguém. Eu quero passar ali em segredo. E aí, passando pela região de Tiro e Sidom, aparece essa mulher cananeia que tinha uma filha miseravelmente endemoniada. Eu gostaria que você entendesse, porque às vezes, falando rápido, a gente fala endemoniada, né? Mas não é endemoniada, é endemoninhada. Sugestão de ninho de demônios, possessão demoníaca completa. Essa menina já havia perdido sua consciência. Certamente ela era mantida presa em casa para não acometer nenhuma besteira à sua própria vida, para não denegrir contra sua própria vida física. E aí quando Jesus passa nessas cercanias, pedindo aos seus discípulos que mantivessem isso em oculto, essa mulher aparece clamando por essa filha que está endemoniada em casa. E ela já chega no cenário reconhecendo o senhorio de Cristo. Então isso já derruba, gente, qualquer legalidade que o demônio tivesse de manipulação na casa e na vida dela, por ela ser cananeia. Porque talvez você está me ouvindo aqui e não está entendendo o que é. Será que ser cananeu era só ter uma nacionalidade diferente da judia? Não, ser cananeu correspondia não só a uma geografia, mas a cultura de um povo. E o povo cananeu foi um dos últimos inimigos a serem extirpados da terra de Canaã, que Deus prometeu a Abraão quando Josué entrou com o povo na terra. E por que foram um dos últimos? Porque esse povo era um povo sanguinário, era um povo de guerra, era um povo de morte. Esse povo, por exemplo, era adorador de Moloque. Quem era Moloque naquela época? Dentro desse contexto de liturgia, de devoção e de adoração, a culto a deuses, Moloque era um deus que era adorado com você entregando seus filhos para serem queimados no ventre de bronze. Então a adoração que ele recebia era sacrifício de crianças que eram cozidas num ventre de bronze, e os próprios pais entregavam esses filhos para serem queimados. Lá na frente, por exemplo, você vai ver que Deus livrou o rei Ezequias, porque o pai de Ezequias era um homem que era adorador de Moloque. Então essa mulher, descendente
diferente desse povo, de um povo de muita malignidade, de muito sangue, de uma cultura muito maligna, de muito sacrifício, de muita morte. Tanto é que isso explica porque que no grego o termo que ela usa diz assim: olha, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que é minha menininha. Porque menininha é o termo grego utilizado para se referir a uma moça que ainda não completou os 13 anos de idade. Então a gente fica pensando, rapaz, que nível de legalidade uma criança de 13 anos vai dar para o demônio tomar posse da vida dessa criança nesse nível? Só que não era apenas ela, mas sobre tudo que envolvia a casa, a família e esses anos de devoção a deuses estranhos. Só que essa mulher, vendo tudo o que Jesus fazia, e como é que você sabe, Camila, que ela já tinha visto o que Jesus fazia? Porque você busca Jesus primeiro pelo testemunho. Toda pessoa que foi curada ou liberta, ela viveu isso em Cristo primeiro por um testemunho. Marcos capítulo 5, o texto vai dizer que a mulher do fluxo de sangue, ouvindo falar sobre Jesus, teve uma fé no seu coração e passou a dizer consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E você conhece essa história. Ela foi para a rua, tocou na orla das vestes de Jesus, e o texto diz que na hora ela foi curada. O que deu a ela essa fé? O que deu a ela esse poder? O que fez Jesus liberar sobre ela virtude? A fé que ela desenvolveu em cima daquilo que ela ouviu falar sobre Jesus. Porque o que nos move é a fé, e o tipo de coisa que você ouve determina em que você vai acreditar, determina os lugares que você vai acessar, determina aquilo que você vai receber. Eu não sei se você está entendendo, mas já de cara, bem-aventurados são aqueles que vieram hoje aqui no culto. Ouça, porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que o Espírito tem como propósito a falar nos nossos corações é uma palavra que anime a nossa fé, para que nós vivamos libertação, prosperidade, salvação, edificação. Agora, de onde vem tudo isso, Camila? Tudo isso vem em cima daquilo que você ouve. Esta mulher certamente também já havia ouvido, e eu tenho para mim, sou eu que estou falando agora, eu tenho para mim que não só ouvido, mas ela também já tinha visto. E por que eu acho que ela já tinha visto? Porque, como eu disse no início, tem 13 homens amontoados, andando em caravana, em Tiro e Sidom, juntos. E ela reconhece que um deles não é como eles. Ela reconhece que um deles não tem o mesmo poder que eles têm. Ela reconhece que um deles faz o que ninguém faz, é quem ninguém é. E ela vai direto nele. Completa para mim, para eu ter certeza que você está acompanhando. Ela vai direto. Bora. Ela vai direto. Ela vai direto nele, ela clama a ele. E sem visão de intermediário, essa mulher alcança antes da cruz algo que nós só conseguimos alcançar depois da cruz. Depois da cruz, aquele que clamar será salvo. Depois da cruz, aquele que invocar o nome do Senhor será alcançado. Depois da cruz, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas nesse dia aqui, a cruz ainda não tinha chegado. Por isso Jesus se refere a ela como cachorrinha, porque o plano original só vai se cumprir depois da cruz. Só que ela não pode esperar, porque a filha dela está endemoniada agora, e ela não sabe quando vai ter a oportunidade de encontrar Jesus de novo. Aí, apesar de você ver Jesus chamando ela de cachorrinha, você percebe que ele está abrindo todas as portas para ela entrar. Por quê? Se você olhar o texto, você vai perceber que Jesus não fez nada naquela região que ele decidiu passar em secreto, a não ser libertar a filha dessa mulher. Me diga que outra coisa Jesus fez ao passar em Tiro e Sidom. Apenas cumprindo a profecia bíblica de Isaías, que seria somente passar. Fora isso, o maior ato e efeito provocado na passada de Jesus ao decidir andar por Tiro e Sidom foi apenas um. Qual? Libertar a filha dessa mulher. Vem comigo. Então essa mulher não tem direito
Essa mulher não poderia receber. Só que ela entende que está diante de uma oportunidade. E o texto diz que quando ela vê Jesus passando pelas cercanias de Tiro e Sidom, ela bota a boca no trombone, irmão. E ela vai arrebentar com toda a legalidade de ídolos que tem na casa dela com uma palavra só. A sanidade da filha veio depois, mas o alcance do poder de Cristo na casa dela começou na hora que ela começou a clamar, porque ela reconhece o senhorio de Cristo. Camila, como é que eu faço para quebrar todas as legalidades? Como é que eu faço para quebrar todo o peso? Como é que eu faço para eliminar todo o derramamento de sangue que foi feito até hoje na minha vida? Você tem que fazer o que essa mulher fez. E o que ela fez? Ela entendeu duas coisas. Primeira, que estava diante de uma oportunidade. Segunda, que diante de uma oportunidade você não se envergonha, você vai para cima, você luta por ela. E como ela lutou, a primeira palavra que saiu da sua boca foi Senhor. E esse S, pode olhar em casa, é maiúsculo. Ela não está chamando ele em respeito por ele ser homem ou por ele ser mais velho. Quando ela diz Senhor, o que ela está dizendo é: eu reconheço que tu és o Filho do Deus vivo. O que ela está dizendo é: eu reconheço que tu és o Deus dos deuses. Eu reconheço que tu és o Senhor dos senhores. O que isso significa? Quando ela abre a boca para dizer Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que ela está dizendo? Durante todos os anos eu reconheci muitos senhores, eu servi muitos senhores, eu busquei muitos senhores, eu adorei muitos senhores, mas neste dia eu reconheço que eu estou diante do Senhor dos senhores. A cada momento que ela dizia Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim, todos os outros deuses que passaram pela vida desta mulher eram reputados a nada, porque o reconhecimento dela ao senhorio de Cristo estava esmagando toda a legalidade que havia sido dada na casa e na vida da filha até aquele dia. Camila, eu ainda não entendi, vai entender agora. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Havia um homem na cruz, ele era ladrão e foi crucificado no mesmo dia que Jesus. E esse homem era réu do inferno, aonde, de acordo com o Apocalipse, o fogo não apaga e o verme não morre. Era para lá que ele iria logo depois da sua morte, porque ele era bandido, porque ele era ladrão. Ele estava ali por um motivo de condenação. Só que ele vê em Jesus que Jesus era inocente, e ele consegue reconhecer mais do que a humanidade. Ele consegue ver Jesus para além dos hematomas, ele consegue ver Jesus além do inchaço do rosto. E aí, olhando para Jesus próximo de sua morte, ele vai dizer assim: Senhor, qual é a primeira palavra que vai sair da boca do ladrão? Bora, abre a boca. Qual é a primeira palavra que vai sair da boca do ladrão? E se você olhar, você vai ver que esse Senhor também não é com S minúsculo, não é em sinal de respeito, é em sinal de reconhecimento à sua divindade. Esse S é maiúsculo. Ele vai dizer para aquele homem, ele vai dizer para Jesus: Senhor, se possível for, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E imediatamente, irmãos, Jesus vai virar para aquele homem que era bandido, que era ladrão, que era réu do inferno, que se morresse a 1 milésimo de segundos atrás dessas palavras, é para lá que ele ia. E toda a sua vida agora será transportada do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, por causa de uma palavra que ele liberou. Ele disse Senhor, ele disse Senhor, se possível for, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na hora, Jesus vira para ele e diz: ainda hoje ainda hoje, eu estou sentindo a autoridade de Deus para dizer isso aqui. Diga bem forte assim comigo: ainda hoje. É porque Deus está falando que é hoje. Diga: ainda hoje, ainda
hoje aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo. Não é no inferno, é no paraíso, porque reconheceu o senhorio de Cristo. Agora você entende por que essa mulher grita atrás de Jesus, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está endemoniada, miseravelmente endemoniada. Ela começa a gritar: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas ele não responde nada. Ele não responde nada. E ela não para de gritar. E ele não responde nada. E ela não para de gritar. Eu não sei quanto tempo ela gritou. Eu sei que enquanto ela gritou, por nenhum momento ele respondeu. Ela está desesperada. E ela tem um agravante. Os discípulos tentam convencer Jesus. Tem duas interpretações aqui, das duas uma. Ou o que eles estão querendo dizer ao dizer: despede a que vem gritando atrás de nós. Pode ser que isso aqui seja: faz alguma coisa logo para ela parar de gritar. Ou não faça nada, mande ela calar a boca e vamos acabar com isso aqui. Mas isso é motivo de muito constrangimento para eles, porque Jesus disse o quê? Eu vou passar na região assim, assim. Não digam a ninguém que eu vou passar por lá. E eles disseram a alguém? Não. Só que ela sabia que ele ia passar por lá. E é por isso que eu defendo a ideia de que ela já estava buscando Jesus há muito tempo. Só não podia gritar. Porque uma cananeia não pode gritar em Jerusalém. Uma cananeia não pode gritar na Judéia. Uma mulher grega cirofenícia não pode clamar a homem nenhum, quiçá um judeu, em Samaria ou qualquer lugar dessa terra. Só que ele vai passar pelas cercanias de Tiro e Sidom. Então ela está sendo tolhida de dar o grito de socorro dela há muito tempo. Eu estava ali olhando o texto e o Senhor mandou eu dizer isso aqui: teu grito de socorro para Deus faz o teu inimigo dar o grito de derrota dele diante de Deus. Às vezes temos lutas, problemas e embates, mas não encontramos oportunidades em que possamos confessar o senhorio de Cristo, gritar a ajuda de Cristo, clamar pelo socorro de Deus. Vão achar que você é doido, vão achar que você é maluco, mas me parece que na noite desse culto, Deus preparou essa noite para a gente soltar o grito do nosso socorro. Porque no grito do nosso socorro, do nosso pedido de ajuda a Deus, Satanás terá de dar o grito de derrota dele. Então, se eu fosse você nessa noite, eu não me preocuparia com o que vão pensar, porque você está diante da oportunidade de mandar demônios antigos irem embora da tua casa, de quebrar alianças antigas que você não sabia como romper do meio da sua família. Eu estou falando abertamente. Tem gente aqui que nessa noite, dependendo do que gritar e de com quem falar, e a pessoa é Jesus, você vai quebrar platô de resistência antigo, coisa que o remédio não curou, coisa que muitas áreas da vida não deu jeito. Eu vou falar como o Senhor está me dando ordem: diagnósticos médicos serão alterados dependendo do grito que você der nessa noite. Eu vou falar conforme a ordem do Senhor. Teu médico vai pedir um segundo exame. Aí você vai dizer: mas esse é recente. Mas o Espírito do Senhor vai tomar a mente dele e vai dizer: pede outro. Por quê? Porque naquele dia lá ela gritou, e enquanto ela gritava, esse tumor que não saiu com rádio, que não saiu com químio, vai sair pela fé. Vai sair, grita. Eu não sei qual é a área da tua vida, mas está liberado. Lagoinha, Alphaville, grita o teu Senhor.
Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, tem misericórdia, Filho de Davi. Solta teu grito, clama. Qual é a porta que está fechada? Clama. Qual é a doença que precisa ser repreendida? Clama. Filho de Davi, tem compaixão. Eu vou te dar mais um minuto. Camila, vão achar que eu sou maluco. Camila, vão achar que eu estou me excedendo. Camila, vão achar... Ei, o que acham não muda nada. Mas como você reage diante de Deus, muda tudo. Eu nunca vi ninguém pedir socorro em silêncio. Quando a coisa está difícil mesmo, irmão, a gente grita. Quando a coisa está difícil, a gente grita: socorro! Só que o Senhor está dizendo: você não está clamando o vizinho, você não está clamando o irmão, você está clamando o Senhor dos Senhores. Meu irmão, ela grita e Jesus não responde nada. Aí o texto diz que então o agravante que eu estava falando com vocês se aproxima, que são os discípulos dizendo: olha, despede, pois vem gritando atrás de nós. Completa aí para mim, por favor. Despede, pois vem gritando atrás. Vamos lá? Despede, pois vem gritando. Então vamos lá. Quando você estava diante de um rabi, de um mestre, e Jesus é mestre e os seus discípulos se referiam a ele como rabi, na cultura judaizante, o rabi anda um passo à frente dos seus discípulos. Então, mesmo que eles estivessem andando em grupo, em fila ou ladeados um pelo outro, a tendência, de acordo com a cultura, é que Jesus esteja sempre à medida de um passo, coisa de 50 centímetros, meio metro, no máximo 1 metro de distância deles. Não distante o suficiente que não ouça a voz ao andar junto, mas a ideia é que o rabi, o mestre, sempre esteja no mínimo uma passada à frente. Por quê? Porque é ele que mostra o caminho, é ele que diz para onde vai. Então todos os outros caminham no encalço de um passo atrás dele. Isso é uma questão cultural. Então Jesus está aqui, os discípulos estão aqui, e ela está onde? Atrás de quem? De todos os discípulos, de todo mundo. Quem é a última? Quem é a última? Fica melhor, né? Quem é a última? Ela. Vamos lá? Quem é a última? Ela. Por isso os discípulos se aproximam de Jesus. O texto diz que eles se aproximam de Jesus e dizem: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Eles representam para nós nessa noite aqui um tipo de público que está mais perto de Jesus do que nós, e que poderia usar essa influência para abençoar quem está clamando. Só que o problema é que a gritaria dela revela que a logística que eles deveriam criar, que era qual? Não deixar ninguém saber que Jesus ia passar por ali. Então veja, a gritaria dela revela o que eles não conseguiram fazer. Então, de certa maneira, Pedro, João e os demais discípulos estão um tanto quanto constrangidos, porque Jesus não é de pedir muita coisa, e nesse dia ele só pediu uma coisa. E o que foi que ele pediu? Não deixa ninguém saber que eu vou passar por ali. E de repente chega então uma mulher gritando naquelas cercanias. Rapaz, o grito dessa mulher acabou com a logística deles. Então, quando eles se aproximam de Jesus, pode ser que eles estejam dizendo: faça logo alguma coisa, ou não faça nada, mas despede. Então uma coisa não dá para tirar do texto. O quê? Você pode refletir se eles queriam que Jesus a abençoasse ou não, mas isso é no campo da conjectura, porque não está escrito. O que está escrito? Que eles pediram Jesus para mandá-la embora. Isso está escrito.
Então eu não vou aqui emitir juízo de valor, mas vou pregar o que está escrito. E o que está escrito é que eles se aproximaram dele para pedir para mandar ela embora. Se aproximaram dele só para pedir para mandar ela embora. Se aproximaram dele para pedir para ela ir embora. Quanta gente usa da intimidade que tem com Deus para se aproximar daquilo que nós estamos lutando para chegar, e podendo nos ajudar, apenas quer que nós paremos com a gritaria, porque a nossa gritaria e o nosso socorro e o nosso pedido revela um plano perfeito de alguém que foi quebrado. Camila, eu ainda não estou entendendo. Você vai entender então que eu vou falar rasgado. Normalmente quem se incomoda com o nosso grito não pode fazer nada pela gente. Poderia até pedir para que Jesus fizesse, mas não pediu. Logo Deus está me usando aqui nessa noite para lembrar a mim, mas também para dizer a alguém aqui: não pare de caminhar em direção ao que você está buscando, por causa de quem já chegou lá e está tentando te desmotivar, e está tentando te desanimar. Despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Despede-a, guarda isso, eu estou encerrando aqui. Olha, despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Pela terceira vez eu pergunto: aonde ela estava? Vamos, aonde ela estava? Manda ela embora, despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Eles falam isso no versículo 23. No 25, só pulou um versículo, o texto diz assim: e ela chegou. Oh, não pare de clamar, não pare de clamar. Deus está falando com alguém aqui. Não pare de clamar, não pare de gritar, não pare de orar. Não se importe com o que andam dizendo, com o que andam falando. São pessoas que às vezes estão numa posição mais privilegiada do que você. São pessoas que às vezes têm mais ciência de quem Deus é do que você. É gente que às vezes tem uma palavra de autoridade até na boca. Eu não vou mentir não, eu vou pregar como está escrito. Às vezes você vai perceber que a despedida, que o desânimo vem de quem anda com ele, vem de quem está do lado dele, vem de quem fala com ele. Mas ela não parou, ela não parou. Eu tenho para mim que antes deles pedirem Jesus para parar de falar com ela, eles já devem ter feito algum gesto para que ela parasse. Mas essa mulher era imparável, porque quem sabe o que está indo buscar não para por qualquer obstáculo. Ela era imparável. Ela precisa da libertação da filha. Ela precisa quebrar essa cadeia de demônios. Ela quer levar para casa uma carta de ordem de despejo para estes demônios. Ela saiu de casa decidida: eu vou aproveitar essa oportunidade. Esta quarta-feira é noite de decisão. Aproveite esta oportunidade e volte para casa com ordem de despejo. Ela clama, ela grita. Eles se incomodam, eles não gostam, eles dizem: manda ela embora. Mas ela continua caminhando, ela continua caminhando, ela continua caminhando. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Vão difamar, vão bater, vão falar mal, mas ela continua caminhando. Ela continua caminhando. Ei, vai ter batalha espiritual, vai ter parente falando mal, vai ter homem de Deus tacando pedra, mas ela continua caminhando. Ela continua caminhando. Ela vai.
ela não fala com os discípulos. Pare de dar seu tempo para quem não é alvo da sua busca. Enquanto eles falam dela, e porque eles pararam para falar, ela chegou, ela conseguiu romper os discípulos, ela conseguiu romper o lugar onde o próprio Jesus estava. Ela não ficou mais atrás, nem dos discípulos e nem de Cristo. Ela chegou na frente de todos eles, incluindo Jesus, e se prostrou diante dele. E aí quando ela chegou diante dele, aí ela não clama mais. Porque clamor, grito, socorro, você pede enquanto você busca. Quando você acha, você não pede mais nada, você só adora. O texto é claro. Quando ela chega, ela não clama. Ora, mas ele não respondeu o clamor dela. É uma mania que a gente tem de achar que Deus só responde quando ele fala. Mas o importante de um clamor não é o quanto Deus fala, é saber se ele ouviu tudo que eu falei enquanto eu clamava. E ele ouviu, porque ela não repete de novo: Senhor, filho de Davi, tem como... Não, ela só o adora. O texto diz que ela o adorou e apenas disse assim: olha, Senhor, socorre-me. Socorre-me de quê? Ela não precisa falar, porque ela já passou uma quantidade de tempo clamando. Ah, mas ele não respondeu nada. Mas a maior prova de que ele ouviu tudo é que ele respondeu ela com coerência. Quando ela disse: Senhor, socorre-me, ele responde: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Duas verdades e eu encerro. Primeira, quando você tiver um alvo e estiver buscando pela tua vida e pela tua casa, mais serão os que te tentarão parar do que os que vão te ajudar. Não atrase a sua chegada respondendo ninguém no caminho. Só não pare de caminhar, porque enquanto eles param para falar, você chega. Enquanto eles param para falar, você chega. Segundo, quando chegar, lembre-se porque você veio. Já falou o que tinha para falar. Camila, mas Jesus ainda não me respondeu. Mas você precisa ter certeza que ele te ouviu. Fé não é confiar no que Deus vai fazer, é ter certeza que ele está acompanhando tudo que eu estou fazendo. E ele é justo. Senhor, socorre-me. Não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. O termo original era cão, mas ele não consegue chamá-la de cão, porque ela entrou numa brecha. O judeu que tinha um servo, uma serva que não era judeu, mas reconhecia o Deus de Israel como seu Deus, ficava como agregado na casa servindo. Tipo Ruth e Noemi: teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. Ela era moabita. Para essas pessoas era usado o termo cachorrinho. Isso te escandaliza, mas eu estou falando de um contexto cultural. Então o que é cão? O cão é na rua, mas o cachorrinho é aquele que tem acesso. Ela compreendeu que quando Jesus disse: não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, ela está entendendo que ele não está dizendo eu não vou fazer, mas ele está dizendo não é conveniente que eu faça. Então ela pensa: isso não é um não, isso é uma brecha. E ela concorda dizendo: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus vai se assustar, né? E vai dizer: ô mulher. O termo original era cão. Cão ele não conseguia e passou a chamar de cachorrinho. Só que depois que ela manifesta tamanha fé, ele não consegue mais chamar nem de cachorrinha, ele chama de mulher. E o que fez isso? A fé. A fé dignificou aquela mulher. A fé no que ele pode fazer tira a gente do monturo e coloca a gente em lugares de honra e de dignidade. Ele disse: ô mulher,
grande é a tua fé. O plano da cruz ainda não podia chegar lá, mas ele aceitou o plano dela. Por isso ele não diz: vai e seja feita a vontade de Deus. Ele diz: vai e seja feito como tu queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Não era tempo dele pegar o pão da mesa. Não era tempo. Mas a migalha foi o suficiente. Essa mulher teve um entendimento muito grande. Eu não posso esperar. Por favor, me ouça. Ana, pode vir para cá, minha amiga, por favor. Eu não posso esperar o dia da cruz. Eu não posso esperar o derramamento do sangue de Jesus para ser alcançada. Eu preciso que minha filha seja alcançada agora. Eu quero orar por você, mas eu vou orar por uma área específica. Que área você vai orar, Camila? Pense agora. Qual é a área da sua vida que você não pode esperar mais? Eu quero que você pense. Eu estou te dando uma coisa para pensar agora. Que área da sua vida a espera conduz à morte? Que área da sua vida hoje o tempo de espera te leva à perda completa e irrestituível de algo importante e precioso? No caso dela era a filha. Eu não posso perder minha filha. No seu caso é o quê? O que você não pode esperar mais? O que você não pode esperar mais? Qual é a área da sua vida que, se continuar em estado de espera, vai perecer? Se você pudesse pedir para Deus nesta noite só uma coisa, nenhuma outra mais, só uma: seja inteligente, foque em algo que não pode mais esperar. Feche os olhos, curve a cabeça e pense. Se você estiver confuso, ore ao Espírito, diga: Espírito Santo, em nome de Jesus, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Organiza meus pensamentos. O Senhor sabe, a minha vida está tão conturbada. Me ilumina aqui. O que eu apresento agora diante do profeta? O que eu coloco agora diante do teu altar? Qual é a área da minha vida urgente, importante, relevante, que está perecendo? Qual área minha está para morrer e não pode morrer? Qual área da minha vida está sendo disputada pelo inferno e sem a tua ajuda eu vou perder, Senhor? E por isso nessa noite eu quero colocar isso diante do Senhor, porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Traga isso agora. Ore ao Espírito, ore, ore. Feche os olhos por alguns segundos, por favor. Eu estou te dando uma chance. Você está vendo Jesus passar. Na sua Tiro e Sidom, legalidades antigas vão ser partidas agora. Eu não sei por que caminho Satanás entrou, mas eu sei por que caminho ele vai sair. Ele vai sair. Não ficará nenhum demônio de resistência. Toda a área que tem sido manipulada por espíritos malignos que tentam manipular a tua mente, tentam manipular o teu coração. Eles tentam escravizar a mente de quem você ama. Eles tentam se alojar em áreas da sua empresa. Eles tentam destruir a tua vida espiritual. Coloque aí agora. Agora vai abrindo a sua mão. Vai abrindo a sua mão assim, olha. Porque Deus está te dando uma carta de despejo com a data de hoje. Quando você chegar em casa, este demônio não entra mais lá. Ele não está mais lá. Amanhã, quando você for trabalhar, o ambiente vai ficar leve, porque o teu grito, a tua fé, fez o Senhor tomar uma providência nessa noite. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, com a mão estendida você vai levantar, e a igreja vai fazer o clamor que aquela mulher fez. Você vai gritar no 3 e vai dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É 1, pensa, qual é a área? Qual é a área? 2,
Posicione-se, prepare para soltar a voz, prepare para gritar. 2,5, coloca na tua mão, porque você vai entregar aos pés de Jesus isso agora. É 1, prepare. É 2, você vai dizer: Filho de Davi, tem compaixão de mim. 3, fica de pé e grita, grita: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Pois eu preciso do teu olhar. Coloca diante dele o vício, tudo que te atormenta. Olha, eu não vou parar de caminhar, eu não vou parar de gritar, eu não vou parar de clamar, Senhor. Filho de Davi, Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora com toda a tua igreja. Aonde houver alguém nesse momento, aqui em casa, no trabalho, no smartphone, orando por algo ou por alguém, aonde só o Senhor pode entrar para resolver, nós queremos colocar essa pessoa, essa circunstância, e pedir ao Senhor: nos conceda a bênção que o Senhor concedeu a Cananeia. Liberta, liberta, liberta. Bota em retirada todos os demônios que humilham, que afrontam, que perturbam, que tiram o sono, que tiram a paz da família, que destroem casamento. Amarra, liberta, bata em retirada. Basta uma palavra do Senhor. Seja sobre nós a palavra que o Senhor liberou para ela. Enche a minha boca agora da tua palavra, porque a tua palavra é verdade. E eu libero sobre o teu povo a palavra que tu liberou sobre ela, na mesma virtude, quando o Senhor disse: vai em paz. Vai em paz. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Senhor, 21h56 da noite, que a partir de agora toda a área que estava presa receba liberdade no nome de Jesus. Diga amém. Há um quebrantamento muito grande aqui. O Senhor está entrando em áreas que eram pesadas, pesadas. E Ele está fazendo uma obra. Meu Deus. Você vai entrar naquele quarto hoje leve, 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 leve. Aquele demônio que parece que morava debaixo da cama não está mais lá. Leve, debaixo da graça do Senhor. Estenda suas mãos o mais alto que você puder. Nós nunca terminamos assim, mas eu estou sentindo de fazer isso. Tem algum anúncio para fazer? Não? Eu quero liberar a bênção sobre você. Preste atenção, eu nunca fiz isso. Eu vou te abençoar e vou pedir a Ana para deixar Deus te usar, Ana, por esses 5 minutos, esses 3 minutos para encerrar. Depois que eu der a bênção, você libera esse refrão, uma canção, uma ministração. Tem gente que vai embora imediatamente. Camila, eu recebi, pá, vai. Mas tem gente que você vai sentir de ficar aqui mais 1 minuto ou 2, não mais do que isso. Mas você não vai sentir pressa de ir embora, porque o Espírito Santo está te falando que Ele está fazendo uma varredura. Levante a sua mão. Eu vou te abençoar e está terminado. Mas fique à vontade.
Se você sentir que o Espírito Santo ainda está em movimento em alguma área de libertação da tua vida, estenda as mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Que a graça, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus Pai repouse sobre todo o povo de Deus que em fé ama e aguarda a vinda do Senhor Jesus em glória. Todos nós agora fechamos as nossas mãos juntos e dizemos: